longevidade, ela se coloca em 5 pilares, né? Que quais são eles? Então, sono, né? Saúde mental, a gente vai comentar um pouquinho de cada um, né? Alimentação, exercícios físicos, tá? E check-up, né? Fazer exames preventivos. Sim. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E não esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, porque a gente gera muito conteúdo para você, empresário, e conteúdos que são da vida real, para a gente bater um papo e sempre também levar muito conteúdo de qualidade para vocês. E hoje estou com um médico, urologista e andrologista especialista na saúde do homem aí, que é a grande parte dos empresários que nos ouvem aí. Então, esse assunto vai fazer muita relevância para vocês, além de ser um craque de bola, que vocês não têm noção o que esse cara joga. Joga de terno, viu? Thiago Nunes, obrigado por ter aceitado esse convite e vir bater esse papo com a gente aqui. Obrigado, Silveira. É muito bom a gente poder, né, estar interagindo outros assuntos, né, que a gente... grandes amigos aí do futebol, né? O futebol é uma coisa que é o esporte, uma coisa que une muito, né? Sim. Mas poder interagir também profissionalmente é uma coisa que é muito legal a gente poder compartilhar, né? Legal, legal. E, cara, me veio a vontade desse convite, até por conhecer a pessoa que você é, o profissional que você é, e exatamente qual que é a faixa etária. A nossa faixa etária de clientes, elas são muito iguais. E eu também, como homem, como empresário, também sinto todas as dores aí da idade, da pressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro assim da sua história, né? Como você foi cair aí na medicina. Pô, era para ser jogador de futebol, já está aposentado hoje em dia, hein? Já estava bem aposentado. Já estava bem aposentado. Mas fala aí como que apareceu a medicina na sua vida aí. Bom, eu tenho... Meu avô era médico, meu tio médico, então eu tenho bastante gente na área de saúde e eu joguei bola por um bom tempo. Eu joguei na Ponte Preta, na base, e conseguia conciliar bem, mas eu tive que tomar uma decisão, né? E na época a Ponte Preta não vinha tão bem assim, né? E isso também acabou pesando. E eu acabei tendo um problema renal, inclusive, que foi o motivo do qual que eu escolhi a área de urologia, porque eu tive que operar no cursinho. Estava fazendo cursinho para medicina e eu tive que operar. E isso fez eu acabar tendo certeza de que eu queria medicina e também a urologia como uma especialidade já naquele momento, né? E aí dentro próprio da especialidade da urologia eu fui caminhando aí um pouquinho mais na área de oncologia, depois eu acabei indo mais para essa parte de saúde do homem, e foi a área que eu me identifiquei mais, né, porque até que eu falo hoje muito para os amigos, assim, que hoje em dia, né, Fábio, o que mais vale, eu acho que assim, o que eu gosto mais é de promover saúde do que tratar doença, né? Eu acho que é uma coisa que, e é objetivo nosso, né, a gente está naquela fase da vida que você começa a pensar em longevidade, né, em coisas que a gente conseguir ter mais, né, maior tempo de vida com qualidade, né? Sim, e aí isso volta, toda a questão do esporte, né? Então a gente volta a querer, né, a gente tem essa questão aí de querer jogar, de querer competir. Teimoso, né? Teimoso. Tá na hora de aposentar, mas daí para num time, volta no outro e vai. E foi bem assim, cara, quando eu fiquei sócio da IP, que eu tinha parado de jogar bola. Assim, também fiz base, mas fiz no Guarani, do outro lado, até os 17. E depois, joguei, rompi os 2 ligamentos, fiz uma cirurgia no quadril, eu falei, já tá bom, né? Mas aí a gente se encontra com o ambiente daquele, né? Cheio de amigos. Sim, o Fábio é um belo zagueiro, né, Fabinho? Canhoto já é diferente, né?
a gente sabe como que é. Então, Zagueiro verdade. canhoto é diferente. É verdade, bem diferente. Se falo para quem é atacante também, é diferente. Sim. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, né, cara? Eu acho que é essa questão da longevidade no ambiente que a gente está ali, Sim. que todo mundo sendo, a maioria das pessoas que a gente convive são empresários ou têm cargos aí de muita responsabilidade, filhos pequenos ou filhos adolescentes, e vem tudo, né, cara? Então, Exatamente. queria conversar um pouquinho com você nesse sentido do que aparece mais lá no consultório, o que que chega mais em você, dos homens nessa faixa etária, o que você mais ouve lá? Muitas vezes a gente pega o sintoma do paciente, né, o sinal que ele descreve, ou o sintoma que ele tem, mas aí você tem que trabalhar no sentido de tentar buscar, né, qual que é a cascata, assim, entender o começo disso tudo, né, Sim. que gerou. Então, especificamente quando a gente fala, né, no meio nosso de amigos aí, empresários, etc., que nós sabemos a competitividade do mercado, é um nível de estresse altíssimo, e isso acaba atingindo muitas áreas, né? Especificamente, para você pegar a minha área, né? Quanto essa questão de ansiedade, né? Estresse, ansiedade, né? E aí ansiedade e depressão anda junto, e o cara, né? Pô, e consequentemente, o que mais anda junto? A insônia, né? Sim. Isso tudo, às vezes, reflete numa função específica, por exemplo, função sexual. Sim. Né? Então, a disfunção erétil, ou mesmo uma disfunção sexual qualquer, muitas vezes é fruto de um quadro de ansiedade grave. Sim. E aí você precisa entender, né, a questão da ansiedade, qual foi gerada por onde? Por questão do trabalho, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai comentar depois, né? Como se atentar a isso, né? E quais sinais podem dar um indício de que a gente tem que intervir ou já buscar uma ajuda nesse momento, né? Assim, que é o mais importante, e até sempre falo, né? A gente, como o homem, a gente fica desassistido um bom tempo da vida, né? Comparando com a mulher. Sim. A mulher, assim, a gente é acompanhado com um pediatra desde criança. Sim. Depois que a gente vira adolescente, a gente perde esse segmento, né? Sim. Médico. E a menina não, a menina vai pro ginecologista. Verdade, cara. Né? Eu nunca tinha feito essa... Ela está no ginecologista, ela está sendo vista, faz exame, faz rotina, e o menino não. O menino simplesmente para de ir ao médico. Sim. Então, esse conceito tem mudado, né, com médicos, né, pediatras com especialidade em adolescência e tal. Mas a gente busca isso muito, né, que o homem, o urologista, né, dentro até da Sociedade Brasileira de Urologia, tem muito trabalho em cima disso, de buscar esse adolescente ou adulto jovem já para fazer um segmento, e aí entra clínico, ou mesmo com urologista, a gente tem essa capacidade de seguir, né, de conseguir acompanhar para conseguir fazer diagnóstico precoce de muitas doenças, sim, né, e sim, sinais de coisas que podem dar consequência lá na frente, né. Sim. Por exemplo, vamos comentar uma coisa que está muito, né, a questão hormonal, né? Sim. E o quanto isso reflete. Então, às vezes o paciente chega lá, pô, empresário, tô cansado, pô, falta de energia, no fim do dia não aguento, né? Sim. Não tenho energia para trabalhar. Se for sair de lá, então, para fazer esporte, eu não consigo. Esquece. Né? E aí você vai avaliar, assim, isso já existe um distúrbio hormonal, né? Uma queda de níveis de testosterona. Sim. Né, e algo que muitas vezes tem uma causa mais antiga, né? Ou seja, ele teve alguma afecção no testículo, ele não fez um acompanhamento, e aí você poderia ter feito um diagnóstico precoce, né? Muitas vezes de causas tratáveis, e que você faria uma prevenção desse distúrbio de testosterona. E ficou muito legal fazer essa linha mesmo do acompanhamento do adolescente, né? Porque não é só nisso que o homem ele é desassistido na sociedade em muitos fatores, né? Exato. Ele, cara, tem referências erradas, ele tem exemplos errados, e aí a sociedade vai empurrando Exatamente. isso com a barriga. Exatamente. Né? E aí o homem, nesse momento, ele fica, que nem você falou, desassistido. O pai não tem referência, muitas vezes o pai não é da área de saúde, e aquilo foi o jeito que falava o vô, foi o jeito que falava os tios, a família toda,
e assim vai. Exatamente. É impressionante, cara, é legal isso. E eu acho que esse acompanhamento também ele consegue fazer com que a gente tenha uma referência melhor para o futuro nosso, por exemplo, para quem já fez um teste, por exemplo, de testosterona com 18 anos, 20 Sim, anos. exato. E esse pode ser um índice, né, de uma detecção precoce de uma causa tratável, né? Sim. Então, isso fica assim como uma mensagem, né, assim, para nós que já temos filhos, alguns já têm filhos já adolescentes, um pouco maiores, de que é importante fazer esse segmento, né, ter um acompanhamento, até por umas questões não só físicas, Sim. mas questões emocionais ou questões de dúvidas, né, em relação à parte sexual, por exemplo, né, alguns tabus, né, então isso é bem legal de a gente fazer esse acompanhamento desde adulto jovem, que a gente fala, né, pós-adolescência e adulto jovem. Sim, sim. E você percebe nos empresários, assim, com essa rotina mais frenética, sintomas mais específicos, por exemplo, assim, quando eles chegam no consultório, você acredita que tem um protocolo ali meio parecido, assim, ele quase se repete? Vamos pensar assim, que você poderia compartilhar com a gente aqui? Eu acho que acaba sendo tudo um ciclo muito vicioso ali, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Então, ainda pegando o gancho dessa questão hormonal, né? A gente vê muitos empresários, por exemplo, fazem que está sedentário, né? Nem falando na parte hormonal, sedentário, obeso. Sim. E aí ele começa com isso a ter, né, dificuldade de conseguir fazer uma atividade física. Sim. E aí isso vai aumentando o sedentarismo, né? Aí consequentemente os distúrbios, né, hormonais aumentam, né? Quanto mais obeso, a testosterona teoricamente vai caindo também. Sim. Né? Então acaba evoluindo, né? E aí vem mais ansiedade, aí ele, vamos dizer assim, aí começa a insônia, aí a insônia ele não descansa, então diminui mais ainda a energia. Sim. Então tudo isso vai gerando um ciclo vicioso, do qual é muito importante a gente tentar, né? A gente vai conversar isso um pouco também adiante, mas assim, de tentar procurar uma ajuda, né? Sim. Procurar uma ajuda que pode ser médico, nutricionista, sim, né? Psicólogo, terapeuta, sim, que é muito importante esse acompanhamento aí. Hoje, qual que é o protocolo, pensando assim, a gente... De acompanhamento? De acompanhamento do homem, né? Empresário, assim, ele... Vamos pegar uma ideia, assim, homens acima de 40 anos, né? Sim. De modo geral, se pegar aí 35, 40 anos, porque é muito variável. Sim. Infelizmente, hoje, né, a gente tem visto até diagnóstico de, quando a gente fala em câncer, por exemplo, sim, né? Na minha área específica, a gente vê tumor renal abaixo de 40 anos. Né? A gente vê câncer de próstata, eu já vi com 38 anos. Olha. Então, assim, o protocolo mesmo, assim, ideal, que todo homem deveria fazer, primeiro, uma avaliação cardiológica, um check-up rotineiro. Sim. Né? Então, o cardiologista vai fazer exames, não só teste de esforço, enfim, eco, exames específicos baseados no risco. Né? E quando a gente fala em risco, isso é uma coisa, também abrindo parênteses, muito importante para a gente avaliar quando a gente está diante de um paciente, que é essa personalização do atendimento, entender, né? Pô, meu pai infartou, sim, minha mãe teve um AVC, ou seja, tiveram doença cardiovascular. Então esse indivíduo tem um risco maior, sim, e aqui que eu preciso tomar mais cuidado com ele. Sim. Ao contrário, tem famílias que existe um risco maior para neoplasia, para câncer. Sim. E aí a gente tem que tomar mais cuidado e atenção em relação a isso, né? Sim. E procurar fazer os exames com muito mais cuidado, né? Às vezes exames mais invasivos, até mais com o objetivo de fazer um diagnóstico precoce. Sim, sim. Né? Então, falando primeiro, doença cardiovascular, então o cardiologista entra nessa avaliação, aí o urologista recomendado aí, né, fazer os exames a partir de 40 anos, na avaliação clínica, laboratorial, e muitas vezes eu acho que a gente não pode deixar de lado a avaliação de saúde mental, né? Sim. Eu acho que a gente, nessas últimas décadas, tem diminuído um pouco desse preconceito, né? Sim. De que, precisa ir no psicólogo, ele tem algum problema. Não. É louco, maluco, né? Tá indo no psicólogo, tá maluco? Exatamente. Não a terapia é uma coisa
né, que faz muito, né, o Eu suporte acho que para todo mundo, né? E até o próprio autoconhecimento, né, cara? Exatamente. Assim, eu faço terapia. Você faz? Desde os 20, cara. Para mim, a pressão no trabalho aqui, em algumas tomadas de decisão que eu já tive nessa idade, para mim foram muito pesadas e eu não... Eu queria buscar conhecer, entendeu? E aí foi, assim, eu parava 6 meses, depois eu voltava a cada 15 dias, depois eu voltava uma vez por mês, depois eu parava um tempinho, depois voltava, troquei umas 2, 3, 4 vezes, porque você vai conhecendo também Sim. mais linhas Sim. de atendimento. Eu acho que isso foi fundamental para a minha construção como ser humano. Assim. Eu Você acho avalia isso, né? Que muito, total. formação assim. do caráter, de Total. Até formação mesmo para profissional. entender algumas coisas que a gente vive no dia a dia. É engraçado que a terapia, assim, você acaba, pô, quero seguir uma linha de raciocínio ali de algumas coisas que me incomodam, ou uma rejeição, ou qualquer coisa que te incomoda. Aí você chega lá, você fala do BO que você teve a semana. Sim. Mas no final, pelo menos Vai você falou ficar pra só alguém. nesse assunto. Você falou pra alguém e vai, pô, o que era conseguir mesmo que eu descarregar. comecei a fazer aqui? Eu queria tratar, sei lá, um cara, por exemplo, tem, não é o meu caso, graças a Deus, mas tem uma rejeição com a mãe, ou com o irmão, ou uma briga com o pai, sei lá, uma coisa que tá ali, na raiz do cara e o cara precisa tratar. E aí você vai lá e fala do BO que você teve no trabalho. Pô, briguei com a minha mulher hoje, nossa senhora, cara, vontade de matar. Sim. E aí depois na outra semana você fala sobre outra coisa, aí você fala, pô, vamos voltar lá na origem. Mas assim, sempre fiz e eu acho que super aconselho. Então assim, resumidamente eu acho isso, eu acho que assim, é um suporte para a saúde mental, eu acho que é uma coisa que é importante, né, para tentar, a gente às vezes como médico tem que tentar fazer um diagnóstico precoce né, e tentar sugerir, né, estimular para que ele faça uma avaliação, né? Dentro da minha área tem muito disso. E então aí em relação a câncer específico, eu acho que assim, depois de pele, câncer de próstata é o câncer mais comum, então assim, tem que procurar fazer os exames mesmo. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata, então a incidência é muito alta. Colonoscopia também é uma coisa que tem aumentado muito a incidência de câncer de colo retal, tá? Sim. Então, fazer colonoscopia por conta da alimentação nossa, né? Um pouco mais industrializada, etc. Então, tem sido recomendado. E essa parte cardiovascular, principalmente quando tiver alto risco, né? Então, eu acho que, assim, são os pilares, que eu acho que são esses 3 pilares fundamentais, né, da investigação. Sabe que eu gosto de deixar a dica aqui, principalmente quando a gente está falando com um especialista, sinais, assim, sabe? Porque muitas vezes, pô, depois que você vai no cardiologista, conseguiu ir lá, parar e fazer os seus exames de sangue, aí você vai ter uma bússola lá, você vai ter um direcionamento. Mas pequenos sinais que de repente, né, no caso específico do homem, ele pode sentir, que de repente faz sentido né, ele buscar um acompanhamento ou ele adiantar essa situação. Eu acho que assim, tem sintomas inespecíficos gerais que podem trazer sinais, né? Os sinais e sintomas, enfim. Por exemplo, uma fadiga, né? O cara tá com fadiga, ou perda de peso, né? O ganho de peso, né? Porque perda de peso a gente pensa em câncer. Tá bem, né? Assim, diabetes, tá bem, doença né? grave. Mas ficar grave, tem que ficar magro. Exato. Mas ganho de peso também pode ser alguma coisa ruim, né? E, então são sinais assim gerais que a gente tem que tomar atenção, né? E sinais específicos mesmo, né? Então, mas muitas vezes até o homem assim esconde muita coisa, né? Então, se você não abordar isso, às vezes, no consultório, por isso que a gente, consultório médico, você tem que ter tempo, né, para fazer uma abordagem. E muitas vezes a gente tem que tirar. Sim. Né? Então, assim, do ponto de vista específico, né, dentro da área de urologia, que entra muito a parte da questão miccional, questão urinária, por exemplo. Sim. O cara, urino 4 vezes durante a noite, eu acordo 4 vezes para urinar. Se você às vezes não perguntar, ele não vai te falar. Sim. E são sinais que, né, dão indício de um aumento da próstata, uma doença prostática. Então, assim, são sinais que às vezes você tem que buscar. Sim. Mas, assim,
Do ponto de vista mais específico, era isso do ponto de vista urológico e cardiovascular, que eu acho que assim, como é que é? Você faz exercício, você se sente bem, você não sente uma batedeira, uma palpitação, uma coisa que, né, que você... Então, para poder sugerir alguma outra coisa, né? Então, acho que mais ou menos é isso aí. E de certa forma, eu acho que se o cara não está conseguindo manter uma vida saudável, a questão até física mesmo, no sentido, né, de manter um exercício regular, já é algo que chama atenção, né? Assim, pensando, pô, cara, eu tô trabalhando muito, mas, cara, não dá. Assim, eu sei que tem dia que você tem que ir na força do ódio mesmo, né? Assim, você fala, cara, hoje eu tô... Mas você vai, pô, e conseguiu fazer, né? Muitas vezes você vai, pô, você monta lá numa bikezinha, você cara, saiu 40 minutos ali, sabe? Tudo depende de uma rotina, né? Eu acho que a gente que tem uma vida corrida, tudo mais, a gente tem que tentar criar, de certa forma, alguma rotina, né? Isso eu acho que é um pilar importante para a gente conseguir manter a constância de fazer as coisas, né? Sim. Então, acho que seria isso daí. E hoje, na vida de médico empresário aí, você sente essa dificuldade, por exemplo, porque normalmente o especialista, falar um pouquinho aí do Thiago Gestor, já saiu o Bill aqui. Gente, que esse cara tem um apelido de Bill. Ele roubou meu apelido, né? Era para ser Fábio. Era para ser Fábio. Mas o Thiago tem o apelido de Bill. Se escapar um Bill aí, o craque Bill tá aqui também. Então, de vez em quando pode escapar. Mas assim, e essa adaptação? Acho que porque realmente o especialista, cara, ele de fato vive isso, gosta disso. E eu acredito que o médico, quanto mais especialista, mais técnico, ele mais dificuldade tem de gerir. E eu acho que consultório, clínica, agenda, delegação, tá na sua vida também, né? Você não pode tirar o palitozinho aí de empresário para tocar os seus negócios. Não, sem dúvida. Como que para você, um especialista, essa parte, o que mais te incomoda, o que mais te dá prazer nesse sentido? Sim. Não, realmente a gente estava conversando nisso, né? E realmente ser médico no começo é aquela correria tal, que você tem vários empregos, etc. Então, com o tempo a gente vai objetivando centralizar, né? Até dentro da especialidade que você faz. Mas é muito importante isso que você falou de poder, primeira coisa também, de saber delegar algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem acho que na formação da medicina, de médico, a gente tem uma sobrecarga muito grande de trabalho. E você tem que fazer, assim, muita coisa. A gente fala, pô, o dia não dá, 24 horas não dá, tinha que ter mais. E aí você vai aprendendo a talvez se virar demais, né, do que deveria. Sim. E aí isso é mais importante, você ir... Primeira coisa, eu acho que é ir dosando, né? Isso eu acho que... hoje eu não consigo, por exemplo, fazer uma consulta em menos de 30 minutos. Eu não sei como alguns colegas conseguem. Né? Eu acho que, assim, a gente precisa de tempo para conseguir extrair o melhor seu e conseguir extrair alguma coisa do melhor para você conseguir fazer um diagnóstico com o paciente. Sim. Né? E na questão de gestão, realmente para a gente não é fácil. Né? Zero paciência. Não, desde a questão financeira, né? A gente tem que aprender na marra. Né? Até eu acho que isso é uma coisa que é falho na formação médica. Eu acho que devia ter uma questão voltada à parte financeira um pouco, à questão de marketing, porque a gente aprendeu na marra mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ao longo da vida você vai aprendendo a gerir isso, mas estudando. Muito em cima do erro também. Do erro. Eu percebo muito que o médico ele tem, são muitos anos de estudo, e na hora que você está naquela fase de transição ali, talvez assim, da residência, já recebendo, cara, o cara empilha plantão em cima de plantão, quando ele vê deu 10 anos já de formado, e cara, zero controle financeiro. Eu percebo que os médicos têm uma característica, a grande maioria deles que a gente convive aqui tem dificuldade até de saber quanto ele tem para receber.
sabe, assim, de tão Vai no automático, né? vai no automático, Mas não tem controle. não tem controle. E assim, guardadas as médias, né? Eu acho que hoje em dia vem caindo um pouco mais os recém-formados, mas, cara, é dinheiro, cara. Pro cara é um bom dinheiro. Então, se ele tá ali recebendo 2, 3 horas a menos, 2, 3 procedimentos a menos, ele não vai fazer um cheque e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí, realmente, na hora que você para e fala, cara, eu preciso organizar isso aqui e tal, tira ele completamente da zona de conforto. Exato. E esse planejamento financeiro que você falou é muito importante, porque a medicina é cansativa, né? Assim, também. E você tem que se preparar até para aposentar, né? Sim. Médico é difícil aposentar, né? Então, acho que você ter esse planejamento, né, pessoal, de trabalho e financeiro é super importante, né? E acho que e é uma zona de desconforto mesmo, total, assim, cara, eu não quero fazer isso, inclusive tenho raiva de quem sabe, sabe assim, é mais ou menos assim, então. Cara, porque fala, cara, não tenho tempo para isso, cara, assim, pô, preciso emitir uma nota, o hospital me cobrando, cara, o secretário enchendo o saco, lá da secretária talvez do financeiro, lá do hospital, esperando minha nota, e cara... mas aí a gente tem que realmente aprender a entender que a gente é uma microempresa. Sim. Né? Eu tenho que ter, noções básicas do mundo. Eu tenho que ter minha contabilidade, eu tenho que ter minha financeira. Sim. Né? Eu subdivido muito isso no consultório. Sim. A gente, quem dá o orçamento, a secretária financeira. Sim. Né? Quem vai agendar é a secretária. Exatamente. Sim. Eu acho que, assim, até pega do ponto de vista muito mais profissional, né, para o cliente. Lógico, sim. E é uma coisa que a gente tem que aprender a delegar. Total. Porque eu acho que você pegar isso ao longo da história, antigamente, o médico era muito centralizador. O especialista, normalmente, ele é centralizador, num todo, cara. Você olha aí pesquisadores, você olha engenheiros, que são técnicos mesmo, assim, não um cara que partiu para a gestão. Sim. Ele centraliza. Centraliza. O empresário em si também. Sim. Porque normalmente o empresário é aquele que faz bem alguma coisa, por exemplo. Então, sei lá, se é um pizza que ele faz bem, de repente ele virou dono da pizzaria. Aí que negócio, ele não consegue deixar de fazer pizza. Né? E aí você fala, pô, eu preciso parar 2 pessoas para fazer pizza para eu poder olhar o meu negócio de forma mais macro. Essa questão, e aí veio na minha cabeça também a questão de marketing, outras do trabalho que a gente, tem que saber subdividir e delegar para as outras pessoas, senão você fica num ecossistema fechado ali, fazendo tudo. E não gosta, na verdade. Você não gosta, não sabe, e vai se cansar à toa, né? Porque, aí, comentando um pouquinho, né, e voltando àquela história da longevidade, né, ou seja, a gente tem que saber delegar também para conseguir ter uma boa qualidade de vida, senão, na hora que você vê... Que negócio, quando você acorda com 60, 70 anos, você fala, cara do céu. E já tá perto. Depois eu conseguia contar plantão. E já tá chegando perto. Tiago, me fala uma coisa, cara, dicas de longevidade, de prevenção, no sentido até mesmo assim, se fala muito hoje em dia, né, de tratamentos hormonais, de reposição, eu percebi aí nos últimos anos, assim, coisas que eram boas viram ruins, né? Falando até de forma leiga, assim, até ontem era ruim tomar vinho, amanhã a melhor coisa é tomar uma taça por dia. Como é que tá esse protocolo hoje, assim, e o que você sugere quando aparece um caso ali, por exemplo, de um cara, empresário, que tem aí 45, 50 anos e está se sentindo um pouco cansado, estressado? Todo mundo costuma jogar muito em cima da culpa da parte hormonal, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto legal da gente comentar, que não é tudo hormonal, né? Não, a energia tá baixa, é testosterona. Então, acho que assim, eu gosto muito de um autor, de um médico que é canadense, e fez Stanford, nos Estados Unidos, e ele tem essa ideia, esse trabalho muito legal em relação à longevidade, e ele coloca que a longevidade ela se coloca em 5 pilares, né? Que quais são eles? Então, sono,
né? Saúde mental, a gente vai comentar um pouquinho de cada um, Sim. né? Alimentação, exercícios físicos, tá? E check-up, né? Fazer exames preventivos. Sim. Então, em cima desses pilares, né, assim, a gente vê que o sono, ele, assim, é muito importante para nós ter uma rotina. Né? Isso volta de ter uma rotina, né? Tu fala, não, eu preciso, para ter sono, eu preciso tomar remédio. Aí entra muita gente que toma muito remédio para dormir. Aliás, posso fazer um parênteses, cara? Hoje parece que tem gente que toma remédio para dormir, outro que toma remédio para acordar, outro toma remédio para fazer exercício, outro toma remédio para parar de fazer exercício. Exato. Tá uma loucura, né, Tá. cara? A gente Pô, não ninguém sabe vai o que tem que fazer. Ninguém vai estar limpo. Exato. Sono, assim, eu acho que por como, né, o que é, quanto que a gente precisa de sono, isso é discutível, mas assim, mínimo 7 horas que se discute. Mas é qualidade de sono e principalmente rotina. E tem muitas coisas que atrapalham demais no sono. O próprio estresse do empresário, né, estresse, se alimentar tarde, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, cuidar do sono é muito importante. Posso falar um ponto também do sono que pelo menos para mim funciona e talvez aí quem está nos ouvindo ajude também, cara, aparece alguma coisa na minha cabeça, assim, do trabalho, que eu, sei lá, eu esqueci ou eu precisava olhar, cara, eu levanto e anoto, cara. De madrugada? Assim, cara, também? Não, cara, de madrugada, porque você pega o celular hoje em dia e você abre uma nota ali, eu faço um WhatsApp para mim mesmo. Mas essa luz do celular, isso também... Mas o que eu falo assim, cara, eu anoto, aí assim, aí eu paro de pensar. Entendeu? Assim, aí para você funciona bem, aí você pega no sono. Normalmente não é de madrugada, eu não Sim. acordo pensando, mas sei lá, tá lá 9h30, 10 horas, você tá naquela fase ali, terminando de assistir o São Paulo golear ali, entendeu? Assim, tá meio raro, mas aí começa o jogo ficar ruim, você começa a lembrar, nossa, cara, reunião de amanhã, não posso esquecer de olhar tal dado. Aí eu pego e anoto, entendeu? Sim, sim. E pra mim aquilo limpa a minha mente, entendeu? Não, se funciona muito bem para você, pô, tá ótimo. Né, que a gente costuma ter uma interrupção do sono de madrugada, né? Seja até para urinar, né? Sim. Com a idade começa a acontecer, mas o importante é tentar não estimular, né? Esse negócio de pegar um celular, isso atrapalharia, né? Aí quando a gente fala de alimentação, alimentação, cada vez mais nós, e aí a gente fala em relação também à parte de exercício físico, cada vez mais a gente precisa de proteína, né? Isso, né, focando nessa longevidade, a proteína magra, né, que é o que a gente mais precisa, isso é mais importante, né? Então às vezes a gente acha que é tudo a testosterona, não, é alimentação, né, rica em proteína, isso é muito importante, né, óbvio, tudo que faz bem para a saúde cardiovascular, né, então vegetais, frutas, isso também faz bem para a questão, para longevidade da questão sexual também, tá? Sim. Então, tudo que é bom para o coração é bom para a função sexual. Sim. Então, pensando em longevidade, nós vamos viver mais, só que nós vamos ter que querer uma melhor qualidade de vida. Sim. Né? Então, a alimentação é um ponto importante. E em relação ao exercício físico, é uma coisa que a gente sempre que gosta de jogar bola, gosta de exercício aeróbio, né? Eu gosto de andar de bicicleta bastante, gosto de jogar tênis. E aí... Trabalha de vez em quando, né? De vez em quando. Só que a musculação, para nós, é mais importante do que o exercício aeróbio, quase. Tão bom quanto ou melhor. Falam muito isso, né, cara? E muita gente negligencia. Sim, até para função cognitiva, né? Função intelectual. Pra paciência também, né? Porque Exato. é meio chato. Exato. Mas precisa, né, cara? Você quer jogar bola, você quer pedalar. Exato. Eu acho que a musculação é base para todos os demais. O cara acha que tem que pedalar 5 vezes por semana. Não, se ele fizer 3 e 2 musculações bem feitas, o resultado vai ser igual ou melhor. Sim. Né? E daí, na questão de check-up, né, que eu acho que é importante tudo que a gente falou, né, de ter um direcionamento principalmente voltado ao risco individual de cada um, né? Então, sabe, eu posso fazer um complemento aí do check-up, cara, que eu nunca tinha feito uma correlação.
pensando um amigo meu, Thiago Viegas, médico, anestesista, ele falou, até mesmo ele alertou a gente, xingando no grupo da escola, aquele grupo do colegial que a gente tem, cara, vamos fazer coloscopia, todo mundo aqui com 45, falou exatamente o que você falou aí, sobre a questão de aparecer mais vezes, né, do colo e tal. Falou, cara, pô, faz, eu atendo em algumas clínicas, se vocês quiserem ir lá, eu mesmo anestesio e tal, marca com a doutora tal. Aí eu falei, aí ele ligou pra todos, cara, assim, falou, vocês já marcaram? Meio que papai, né, o checando, pai. Checando. Aí eu falei, cara, ela não atendeu e tal, eu peguei e marquei numa clínica ali, então, mas quem que é a médica? Assim, eu falei, não sei quem que é a médica. Então, assim, guardadas as proporções, ele falou, pô, Fábio, cara, você precisa continuar com o mesmo médico, assim, então, eu até entendo isso que você fez, né, melhor do que não fazer. Mas o ano que vem, você vai voltar a fazer com ela ou você vai ligar lá e também fazer com o outro? Eu acho que tem muito disso. E você, qual que é a sua visão? Porque é exatamente o que você falou. Quando você começa a atender um paciente com uma consulta, no mínimo ali, regular de tempo, com qualidade, você vai conhecer o histórico da família, vai conhecer... E se você ficar trocando de médico, você perde esse rastreio. Possivelmente. Pede. Não, esse raciocínio é perfeito. Faz sentido mesmo? Muito. E se pegar, em relação ao check-up para câncer de próstata, por exemplo, o segmento a longo prazo, ele dá uma segurança muito grande para nós no diagnóstico, na segurança, né? Sim. De não comer bola. Porque para nós, médicos, é muito ruim você, né, chegar diante de um caso... já um diagnóstico tardio, por exemplo, de um câncer, num caso que você fala, pô, eu não vou poder ajudar muito, né? Então, nesse caso... Não é o propósito. Se tivesse vindo como estava vindo, né, não perdesse o segmento, pô, isso a gente viu muito na pandemia, né? A pandemia foi um problema, muita gente deixou de fazer o check-up, né? Hoje mesmo, tava com um paciente que falou, pô, eu tenho 38 anos, mas eu tenho medo de ter câncer de próstata. Eu falei, não, mas isso é novo. Não, mas meu pai fazia certinho. Sim. E na pandemia ele ficou 2 anos sem fazer, e teve um câncer metastático, morreu em menos de 1 ano. Então, assim, é importante, né? O check-up, realmente, de preferência, ter um histórico, né? Não é à toa que as grandes empresas, criam um check-up, né, em parceria com grandes hospitais, né, no Sírio, no Einstein. Por isso, até porque é questão de custo, né? Sim. Para a empresa, é mais barato ele fazer check-up do que ele ter uma doença. Uma cabeça lá pensante. Exatamente. Então isso já se pensa um grande tempo. E o que acontece, eu vejo muito até, Fábio, na nossa prática, assim, é que às vezes a gente tem dificuldade de associar o tempo, porque o tempo nosso passa muito rápido, né? Cada vez mais, né? Sim. Então, procurar criar associação de temporal, né? De quando eu devo ir, senão você acaba esquecendo na rotina, né? Criar alguma fórmula de lembrete para você, pô, no mês do meu aniversário eu vou fazer meus exames. Sim. Legal. Né? Uma dica que eu falo, gosto dessas dicas práticas. No mês do aniversário eu vou fazer o exame. Canto parabéns e marco no outro dia. Tem o Novembro Azul, que faz para ajudar, mas assim, eu acho que uma forma legal que eu sempre explico, falo, pô, pensa assim, no mês do seu aniversário, para você comemorar que você está bem, você faz os exames e tá tudo certo, né? O mês do check-up. Sim. Isso é uma ideia legal. Então, assim, resumindo, a longevidade, né? A saúde mental, que a gente comentou, check-up, exercício físico, alimentação e sono. Né? O sono eu acho que é realmente negligenciado na questão de falar dele, né, cara? Mas ele é fundamental. Eu estava lendo até com a minha esposa esses dias a importância para os filhos pequenos. Muito. Para a escola, para desenvolvimento intelectual, para criança. Eu vivo isso também. Muito legal. Né? Que crianças que dormem mais cedo, que dormem mais. A gente sempre uma criança que dorme mais, cresce mais, né? Mas também está dizendo que criança que tem uma capacidade intelectual melhor, entendeu? Porque eles são muito exigidos hoje, né? As escolas estão, cara, eu vejo uma lá correria. Quantidade de lição, tem 2, 3 pessoas acompanhando e falando assim, cara, se não dorme direito, não come direito também...
Outra coisa legal, Fábio, para a gente estar comentando, é que muitas vezes assim, a gente está falando, tudo é hormonal, tudo é testosterona. Entender que tem muito hoje em dia também a questão de micronutriente, né? O que a gente precisa, né? Sim. Será que a gente precisa suplementar um ferro? Será que a gente suplementa uma vitamina D, que está muito hoje, né, em discussão na moda? Magnésio, será que ele é importante? Eu acho que sim, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar em suplementação, claro, baseado na queixa específica. Sim. Por exemplo, magnésio relacionado à regeneração muscular, recuperação neuronal. Então, isso tem uma provação já científica em cima disso. Então, baseado no risco ou na queixa desse paciente, você pensar em reposição, na verdade, em suplementação de micronutrientes, entendeu? Sim. Vitaminas, enfim. Coisa que, às vezes, a gente acha que está atribuída à questão hormonal, estresse, e não. Tem um déficit ali que você consegue corrigir também. Um outro tipo de suplementação, assim, não falando exclusivamente de hormônio. Isso. Eu só queria deixar, assim, bem claro que suplementar, o mais importante são as outras coisas que a gente comentou antes, né? Que é uma boa alimentação, o sono, aquela coisa toda, mas a suplementação é algo a mais, mas ela não deve substituir o que a gente falou previamente, principalmente em relação à dieta saudável, né? Isso que é interessante. Cara, a gente vê muito, né? Eu acho que existe um apelo mais atual dessa questão do próprio corpo, do próprio controle de peso, e vem muitos medicamentos aí, mais modernos aí, como que é? As canetinhas e tal. E, cara, lógico que eles vêm evoluindo, né? Qual que é a sua opinião quanto a esse tipo de tratamento, vamos pensar assim? Eu acabo tendo muito essa situação no consultório, né? Principalmente atrelada a distúrbios hormonais, né? Então, é muito comum você ver um paciente obeso, com uma testosterona baixa, que está sedentário. Então, como é que eu vou estimular esse paciente a fazer uma atividade física? Se ele começar a correr, andar, ele vai ter um troço no joelho. Então, assim, usar as medicações que estão hoje ajudando, né, a perda de peso, só isso aí, a perda de peso já vai melhorar a testosterona dele. Claro, às vezes eu vou precisar fazer reposição em associação, né, e se pegar o gancho desses remédios em uso até na questão da fertilidade do homem e tal, tem melhorado muitos resultados, né? Realmente, perder peso é bom para tudo. Para a saúde fértil do homem, para a saúde hormonal do homem e até para a prevenção de doenças, seja cardiovascular e câncer de próstata. Câncer de próstata ele é muito mais prevalente no obeso, e inclusive é uma doença de um risco maior, é uma doença mais grave. Ela fica mais grave no então, cara assim, acima do peso. Eu acho que tem que ter só bom senso, né? Assim, como uma medicação, eu vou usar ela como uma muleta para poder andar um tempo ali e logo me livro dela. Eu acho como um estímulo nesse sentido, não ficar ali apoiado nesse negócio o resto da vida. Até porque tem situações que nem você falou, que é muito grave, né? Sim. O cara, de repente, tem uma obesidade ali que ele perdeu a mobilidade. Sim. Assim, sei lá, se bobear assim, né? Guardar as proporções para ser meio didático aqui, cara, nem uma bicicleta não tem o tamanho. Sabe, assim, o cara não como que você vai fazer? O cara vai estar muito limitado, talvez. Então você precisa desse empurrão para o cara pegar no tranco. Sim. Então é uma coisa que a gente vê, o super apoio eu acho super, mas não como uma medicação para uso contínuo, né? Sim, como uma ajuda, um auxílio por uma fase. Que você já viu de estudo, assim, até que me deu uma curiosidade aqui, né? Você não é um endocrinologista, mas tem muito a ver, a gente já falou disso da saúde e longevidade, que desencadeia, cara, principalmente no homem, essa questão de uma obesidade, por exemplo, sem controle, vamos pensar assim. Você vincula, por exemplo, isso a um problema realmente biológico, ou ele vem mais do emocional? Eu acho que acaba sendo as duas coisas, né? Então, assim... se somam. É. Quando perde controle. Eu tô falando do cara, né, que tá 5 quilos.
Mas a perda de controle está muito relacionada à ansiedade, né? Muitas vezes, por compulsão, Sim. a gente se alimenta, né? Então, isso... Aí vai entrar toda a questão, né? De entrar a saúde mental, questão de terapia, Sim. medicamentos, né? Para controle da ansiedade. Então, muitas vezes a compulsão faz piorar os quadros de obesidade, né? E assim, o conselho que você daria aí para os homens, assim, eu acredito que esteja dentro desses pilares que você falou aí, mas um conselho que você possa deixar aí para esse cara que está com essa pegada do dia a dia. Hoje eu acho que a gente tem uma chuva absurda de informação e de responsabilidade, de produtividade, de automação com IA e tudo. Você fala, não, agora você vai fazer o dobro do que você fazia. O que você poderia aí deixar um conselho mais central aí para que os homens cuidem da sua saúde? Eu acho que assim, baseado no que a gente gosta muito, né? Cultivar, eu acho que dentro de tudo que a gente já falou, que eu queria também reforçar, é cultivar a amizade, cultivar o amor, cultivar a família. Eu acho que cada vez mais, né, assim, ter o hobby, fazer o que você gosta. Eu acho que isso tudo acaba sendo muito importante para a nossa vida, porque a gente precisa liberar, né, quando eu falo assim, o estresse. Como uma panela de pressão, você tem que ir lá e e dando uma liberada. Sim. Senão a pressão uma hora vai estourar. Total. Né? Então, além de né, procurar fazer atividade física, que, pô, para muitos, atividade física desestressa. Sim. Só que para outros tem que tomar cuidado, porque ele chega mais estressado lá e né, corre alguns riscos. Então, o que eu, assim, talvez uma mensagem não mais filosófica de tudo isso aí, seria fazer o que a gente, né, tem que tentar procurar cada vez mais, é cultivar amizades, novas amizades, cultivar família nossa, que é tudo, né, cultivar o amor, né, então isso eu acho que é uma coisa que eu daria como uma mensagem final aí pra gente. E busca o equilíbrio ótimo, né, cara? Equilíbrio é tudo. Se tiver dessa forma aqui, você aguenta um sprint. De certa forma mais... O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Mais forte. Se você ficar só no trabalho, a conta vai chegar. É isso aí. A conta vai chegar. É isso aí. Então, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa compensar de alguma outra forma, né? A gente consegue, claro, com a experiência profissional, você consegue também tirar um pouquinho o pé do freio, né? Mas precisa saber. Precisa entender que isso é preciso. Senão, uma hora a conta vem. É isso aí. Meu querido, obrigado. Obrigado pela aula. Foi muito bom. Pelo ensinamento. Muito bom, bom, esqueci uma coisa, cara. Aquele negócio, né? Para um urologista especialista aqui na minha frente, tem um amigo meu que pediu para perguntar. Sério? Tô brincando. É só aquela piadinha. O cara quer perguntar dele. Falou, tem um amigo meu que pediu para perguntar assim. Mas, Bill, obrigado. Obrigado a você, Fabinho. Obrigado parabéns demais aí pela estrutura. Eu fiquei impressionado. O Fábio tem uma empresa que é uma mega empresa. Fiquei impressionado pela empresa que você tem aqui, né? Que você e o pai aí criaram ao longo desses anos e que cresce a cada dia, né? Muitas pessoas, né? Você tem uma gestão de muitas pessoas aqui. E isso não é fácil de gerir não também. Então, tem que fazer sair daqui agora e ó. Obrigado, meu amigo. Valeu, Tamo Fabinho. junto, viu? Valeu pela aula. Valeu. Valeu, empresários. Até a próxima. Pode contar.